Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Amigos ouvintes, é com imenso prazer que recebemos hoje o amigo Caliban Calides, que hoje responderá perguntas sobre os problemas atuais do mundo e possíveis soluções para tais. Caliban Calides, seja bem-vindo. Muito obrigado aí, João, pelo convite, né? É com imenso prazer que estamos aqui para tentar responder alguma coisa, se for possível. Acho difícil chegar a soluções assim tão fáceis, né? Mas vamos lá, né? Sim, vamos tentar sim. Mas Caliban, para começar, segundo você, qual o principal problema hoje no mundo? Olha, João, eu acho que o principal problema do mundo é o mundo. É o mundo. Não sei se você já assistiu aquele filme Matrix, você vai ver que o personagem principal, ele não se sente bem no mundo, ele acha que tem uma coisa errada no mundo. Então, eu acho que 7 bilhões, né, de pessoas já são um problema muito grande, né? E ao observar a disparidade da situação desses 7 bilhões de pessoas, o problema fica mais evidente ainda. Eu observo assim, que o mundo, para mim, ele é o problema. Principalmente a questão da injustiça social, que eu acho um problema gritante no planeta hoje em dia. Você tocou na questão da injustiça. Mas você não acha que a justiça, em sua definição própria, seja uma utopia no mundo moderno? Eu não sei o que você entende por utopia, João. Eu acho que é possível, sim, que seja uma utopia. O cristianismo, ele é uma utopia, não é? O socialismo também não é uma utopia? Certo. O que é uma utopia, né? Utopia é uma coisa que está no futuro ainda, que não aconteceu ainda. O que não quer dizer que não possa vir a acontecer algum dia. Então, eu acredito que a justiça, né, ela possa um dia ocorrer. Pelo menos a desigualdade, né, possa diminuir no planeta com a atuação do homem. Sim, sim, muito bem colocado. Caliban, minha próxima pergunta se refere a esse momento particular no qual a informação está cada vez mais acessível, mas os fatos estão cada vez mais difíceis de se filtrar das opiniões e agendas pessoais. Segundo você, há possibilidade de, no meio de tanta confusão, existir alguma verdade? Essa é uma pergunta muito difícil, eu acho. E hoje em dia se fala muito sobre pós-verdade, uma coisa que sucederia à verdade, né? Até então, a busca pela verdade, ela foi considerada primordial na história da humanidade, mas existe hoje quem acha que isso não é tão importante, né? Se uma coisa é verdadeira, se não é verdadeira, né? Quando a gente observa a existência desses 7,8 bilhões de pessoas, uma população assim gigantesca, cada um com a sua verdade. Hoje está na moda dizer, né? Essa é a minha verdade, essa é a sua verdade. Então a gente fica bastante perdido, né, com essa questão. Realmente existe uma verdade? Porque o grau de dificuldade é crescente, né? Porque são 7 bilhões de pessoas, cada uma pensando de uma maneira diferente da outra, né? E a gente indaga, né? O que vem a ser a verdade? E eu não tenho, a princípio, a pretensão de responder isso, não. Pôncio Pilatos indagou do Cristo exatamente isso. O que é a verdade? O que nos diz o Evangelho? Os Evangelhos nos dizem que o Cristo ficou em silêncio. Ele não respondeu isso. Então, se o Cristo
não respondeu o que era verdade, quem sou eu aqui para, a princípio, falar alguma coisa sobre isso sem estudar bastante? Então, eu acho que para responder essa pergunta, se existe alguma verdade no meio dessa confusão toda, eu acho que eu próprio teria que estudar muito sobre o que é a verdade e os conceitos do que é uma coisa é verdadeira ou falsa. Eu acho bastante complexa essa pergunta, João. Certo. Aproveitando esse contexto, você acha sinceramente que os mais fracos têm alguma chance? Olha, é difícil. É o que a gente assiste no mundo, é o verdadeiro massacre de todos aqueles que são mais frágeis de uma maneira ou de outra, né? A gente observa aí que as pessoas que não têm poder de barganha, não tem voz, não tem aqueles que os defendam, estão realmente aí sofrendo e tendem a sofrer mais ainda, dependendo do contexto em que essa dominação exista sobre os mais fracos. Realmente é muito difícil. Eu acredito que os mais fracos têm pouca chance. Mas o que são os mais fracos? É sob o ponto de vista o quê? Sob o ponto de vista material, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista intelectual, né? Existem vários tipos de fraqueza, né? Acredito que, assim, tenho poucas chances nesse contexto toda pessoa que tem algum tipo de inferioridade em relação aos outros. Nessa luta pela vida, você acha então que todos poderão ter acesso aos recursos do planeta? Olha, a gente tinha uma concepção aí de alguns séculos atrás de que os recursos da Terra eles seriam ilimitados, né? E a Revolução Industrial ela se pautou por isso, né? Por essa noção de que o recurso não vai acabar nunca, que é só colocar a máquina lá que vai reproduzir, vai trabalhar, vai fazer coisa, né? E a realidade que nós estamos assistindo não é bem essa, né? A gente está observando aí que os recursos eles estão se tornando cada vez mais escassos, né? E essa luta por esses recursos está ficando cada vez mais difícil, principalmente para aqueles que têm menos condições nessa luta, né? A gente observa aí que mesmo as nações, as grandes nações, elas estão se apossando, né, dos principais recursos do planeta. E nesse recurso a gente engloba tudo, né? E vai chegar um dia aí que vai ser a água, vai ser o oxigênio. Eu penso assim, que é muito complicada a situação atual do mundo e as projeções aí não são nada otimistas para o futuro. Você acha então que existe alguma ameaça à continuidade humana na Terra? Não sou eu que acho, não. Se você lê os jornais, se você está na internet todos os dias, você vai ver que alguma forma de vida ou está deixando de existir ou deixou de existir. A gente observa aí os danos permanentes e continuados à fauna, à flora, e por que não a própria espécie humana? Por que a espécie humana ela tem que ser considerada parte desse jogo, né? A gente está observando aí. Quem está acompanhando aí, vê essa depredação aí dos recursos da Amazônia brasileira, do Pantanal e tudo, e as mudanças climáticas aí, não sou eu que fala, não. São mais de 10 mil estudos aí que apontam nessa direção. Eu não sei se eu, né, embora muita gente aí acredite que não, até mesmo aí alguns poderosos aí acreditam que a gente não deva discutir essas coisas porque atrapalha os negócios, né? Eu acho que é preciso olhar com cuidado isso, sim, porque há ameaça, sim, da diminuição ou pelo menos o cerceamento das melhores condições de vida, que a gente entende como condição de vida é você poder comer todo dia. Eu não sei se todo mundo está podendo comer todo dia no planeta. Então é complicado. Muito preocupante mesmo. Caliban, você acha que existe algum sistema ou modelo de atuação que pode alterar isso? Eu não sei qual o modelo por enquanto, não, mas eu sei que o modelo atual ele não resolve, não.
porque ele não tem resolvido, né? Esse modelo atual de disparidade, de acumulação, ele está sendo implantado já há alguns séculos na Terra aqui, com a falácia, né, de que resolveria os problemas. A gente vê muito economista que defende aquela tese de que o mercado é autorregulador, que ele vai resolver os problemas. Mas a gente não está vendo isso acontecer, a gente está vendo aí a riqueza e essa detenção, né, dos recursos naturais do planeta ficando cada vez mais na mão de cada vez menos pessoas, né? E a gente fala pessoas mesmo. Aqui no Brasil mesmo, a riqueza está na mão aí de cerca de 1.000 pessoas. Quando eu falo riqueza, é mais de metade do produto interno bruto do brasileiro. Segundo, eu não sou economista, né, mas a gente lê todo dia aí os jornais e essa acumulação, ela não está resolvendo. Então, eu sei de uma coisa, esse modelo atual não é um modelo que soluciona, não. Pelo contrário, ele faz parte do problema. Verdade. Desculpe a próxima pergunta, que considero um pouco capciosa, mas você acredita que as pessoas devem ser consideradas iguais? Tem muita gente que acha que não são iguais. Existem muitos sistemas aí que pretendem, aliás, a própria genética desses movimentos de dominação, eles partem do pressuposto de que existe um superior e de que existe um inferior, e que cabe ao inferior obedecer ao superior. A gente observa isso em qualquer sociedade terrena, nas guerras entre os povos, a gente observa aí na situação dos continentes, né, dos países chamados periféricos, como é o caso do próprio Brasil, né, um país periférico, e a atuação dos países centrais, né? Então, eu observo assim que é complicado, né? É complicado você não considerar que as pessoas são iguais e, ao mesmo tempo, você pretender fazer algum tipo de justiça no mundo. Se você parte do pressuposto que o africano ele é menos inteligente que você, que é europeu, ou de origem europeia, né? Você já está dizendo aí que você não acredita na igualdade. Mas será que as pessoas são diferentes mesmo? Será que as pessoas, se forem dadas a todos as mesmas oportunidades, essas pessoas são diferentes? É porque existe um tipo de racismo que eu li isso em Gessé Souza, que o racismo racial ele foi substituído pelo racismo cultural, que é um tipo de racismo que fala assim, ó, a nossa pele pode até, né, não ser melhor e tudo, mas nós somos mais sabidos que vocês. Então cabe a nós dirigir vocês. E será que isso é certo? Você acha então que a paz se implantará no mundo algum dia? Pelo seu próprio comentário aqui e respostas, não existem mais indicativos do contrário? Olha, existe sim, a gente vê um crescente aí na violência, né? E isso está preocupando as autoridades, porque não tá havendo diminuição dos índices de violência, principalmente nos países periféricos. A gente está observando aí um aumento crescente da violência urbana, da violência no campo. E realmente, se a gente fosse se mirar nesses indicativos, a gente fica desapontado ou pessimista. Realmente, se nada for feito no sentido de debelar essa desigualdade existente, a gente não vai poder reclamar do crescimento do crime. Ora, veja bem, não estou defendendo nenhum movimento de rebeldia ou de inconformação, não. Mas é evidente que todos os dias você sai nas ruas e tem mais gente pedindo comida. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Né? Então, como é que vai ficar desse jeito? Nós vamos continuar desse jeito, passando reto? Realmente, a violência está crescendo, eu concordo com você, mas eu acredito que nós podemos mudar esse modelo. Que bom.
E a tecnologia, Caliban? Você acha que a tecnologia tem alguma influência nesse contexto? Aí é um problema, não sei, então, a tecnologia ela é um paradoxo, né? Porque, como nunca na história do mundo, nós temos comodidades, nós temos a indústria do entretenimento. Hoje você tem aí uma infinidade de coisas para fazer. Eu entendi, assim, por exemplo, entretenimento, antigamente era durante os intervalos em que você está trabalhando, mas hoje você tem trabalho entre os entretenimentos. É uma coisa interessante. Também Certo. a gente fala assim, há muitos anos atrás, dizia, a tecnologia vai produzir isso, vai produzir aquilo, né? E com essas comodidades o mundo vai melhorar, mas não está acontecendo. Essa é a verdade. A tecnologia ela é crescente, mas a desigualdade está crescendo também, a violência está crescendo também, as doenças estão aí dando nó na humanidade, né? E como é que a gente fica se eu vou defender só uma sociedade baseada em tecnologia? Se ela é útil, acredito que sim, né? Será que ela está sendo utilizada da maneira correta? Eu penso que não. Bem, desculpa a próxima pergunta, um pouco assim, né, intrusiva, mas você se considera bem informado, Caliban? Isso aí é uma coisa muito interessante, né? Porque eu estava até essa semana mesmo pensando sobre o assunto, João, né? Eu falava assim, o que é informação? Você liga a TV, vai na internet, você tem informação, aquilo que está na sua frente ali é a desinformação ou aquilo ali é a contra-informação? É que são coisas, né? Muitas vezes você vê na internet uma coisa, você vai para a televisão, você não vê, você vê outro assunto. Então, me parece ali uma desinformação, né? Verdade. Tem outras coisas que acontecem também. Você vê a coisa vista por um lado, aí 15 minutos depois você abre o jornal e tudo, a revista e tudo, você vê exatamente o oposto. Mas tem coisas, por exemplo, que são fatos. E mesmo os fatos, eles não estão sendo muito levados em consideração nessa era que a gente está vivendo, que muitos chamam de era da pós-verdade, né? Ou seja, que a verdade não é tão importante assim. Eu acho que a verdade é importante, mas tem gente que acha que não, que ela é um detalhe, né? Então, se eu sou bem informado, não, eu procuro em todas as fontes. Eu vou em todas as fontes de pensamento para ter a minha ideia. Eu não tenho, assim, aquele condão, aquela varinha mágica, assim, de saber, por exemplo, que aquele veículo ali está me informando, ou está me contra-informando, ou está me desinformando. Eu não sei. É do exame exaustivo da mídia impressa, da mídia televisiva, de todas as mídias, enfim, afinal que a gente vai procurando se inteirar. É uma coisa muito complicada. Né? Verdade, mentira, né? Acho meio difícil a gente bater o martelo assim, a princípio, né? Isso é isso, né? Eu procuro me informar, eu vejo os vários lados da questão. E, de modo geral, você acha que estamos sabendo lidar com os acontecimentos aí do cotidiano? Eu acho que não, né? Acho que não, acho que a realidade está aí, saltando aos nossos olhos aí. Nós estamos durante uma pandemia e essa pandemia ela não está sendo administrada, não se consegue. Países importantes do mundo não conseguem solucionar essa questão, a questão de vacinação. Tem gente que é contra, por exemplo, a vacinação. Está vendo o problema? Tem gente que é contra vacinar. Então, muito. Eu acho que não, nós não estamos sabendo lidar com os acontecimentos do cotidiano, não. Caliban, conta pra gente, como é que você utiliza o seu tempo? O tempo. Isso é uma questão muito interessante, né? Difícil, Porque pergunta difícil. eu sinto muitas vezes um desespero muito grande com as poucas horas que eu disponho em relação a essa montanha de informações que chegam para a gente, uma torrente, uma atrás da outra, uma notícia atrás da outra.
São 1000 blogs para você ler, são 1000 páginas para você consultar. Né? Então, eu me sinto, às vezes, esmagado com o que eu considero a escassez, a exiguidade do tempo. Eu acho muito complicado. Existe uma sensação de pressa, de urgência hoje na civilização atual que, para mim, por exemplo, me deixa nervoso. E aí, sabe o que eu faço no meu tempo? Eu procuro me distrair um pouco também. No meu caso, eu tenho meu hobby, tudo, porque se eu ficar procurando, né, durante todo o tempo ali, eu acho que eu vou ficar desequilibrado, né? Porque o meu tempo eu procuro estudar, eu procuro, né, cuidar da minha saúde. E mais, a gente verifica o seguinte, que tem cada vez menos tempo para você dedicar ao seu semelhante. E mais tempo para essa questão do entretenimento também. Né? E para mim é muito entretenimento, sabe? É excesso de entretenimento. Mas eu procuro utilizar o tempo, sim. Mas eu tenho essa sensação assim de premência, de que não vai dar tempo, tá? Essa é a sensação que eu tenho. É verdade. Você acha que então isso significa que a civilização fracassou? Que a barbárie venceu finalmente? Olha, João, eu acho assim que essa civilização, esse modelo aí, com certeza fracassou. Esse modelo de civilização fracassou. Né? A gente está vendo até aí em alguns lugares aí, né? Às vezes na esquina aqui da minha casa aqui, a gente observa isso, a barbárie vencendo. Tem muito pitbull aí à solta no planeta, né? O pitbull nesse sentido figurado, né? Então, esse modelo, eu acredito sim, fracassou. Nesse modelo, eu acredito. Bem, para encerrar nossa entrevista, então, uma última pergunta, ok? O que você acha que pode ajudar em apoio a essas ideias aí que você compartilhou com a gente? Eu não tive, na verdade, nenhum tipo de ideia, né? Por enquanto, né? A minha fala aqui é uma fala um pouco realista, um pouco pessimista, né, com relação à atuação do homem na sociedade atual, mas eu acho que a gente tem que procurar, sim, entender coisas mais profundas. Eu gostaria de ir no cerne desse problema. Que eu acho que hoje nós falamos aqui só de problemas, só de constatações, só de coisas aí que não são muito boas, né? Mas eu acho que tem jeito, sim. Mas isso é uma história muito longa. A gente tem que, do meu ponto de vista, começar do princípio, né? E a gente está começando do fim, que é o problema, né? O que você acha da gente conversar em outras ocasiões sobre outros assuntos, né? Não falando de problemas, né? Mas falando de conceitos. Com certeza. Vamos marcar sim, tá? Bem, muito bem. Chegamos ao fim da nossa curta entrevista. Caliban Calides, muito obrigado pela participação e por compartilhar conosco o seu conhecimento. Eu que agradeço. Aqui não teve conhecimento nenhum diferente daquilo que qualquer pessoa pode ter na internet aí, ou na televisão, ou lendo no jornal, né? Não tem nada demais, não tem nenhum conhecimento, não. Eu posso dizer o seguinte, que eu não sei exatamente qual é a solução, mas a gente pode procurar. Vamos procurar então, tá? Tá certo, combinado. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima, João. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!